Bom, pessoal, boa noite a todos. Hoje a nossa conversa não vai ser tanto com base no livro de Urântia, mas sim vai ter por base estudos, principalmente científicos. Por isso que eu acho importante a gente conversar, porque tudo que eu vou falar hoje tem base científica, que é sobre a questão da voz na nossa cabeça. Eu acho que isso é um tema que interessa a todo mundo, principalmente porque a voz na nossa cabeça está ali o dia inteiro conversando, né? O que seria de nós se não houvesse essa voz na cabeça? E a grande pergunta é por que que nós temos essa voz na cabeça? Por que que essa voz às vezes é tão amorosa, às vezes é tão crítica? Como é que nós conseguimos controlar essa voz, se é que é possível controlar a voz da nossa cabeça? Que é algo absolutamente automático, né? Então, o nosso bate-papo de hoje é com relação a esta voz que não se cala, como conviver com o nosso tagarela interno, porque esse tagarela interno é o dia inteiro, né? Inclusive no sonho, quando a gente perde o controle da nossa parte mental do nosso dia, a gente acorda com esta voz falando conosco. E essa apresentação ela tem com base dois livros. O primeiro é A Voz na Sua Cabeça, do Ethan Kross, que eu sugiro que vocês leiam, porque a maior parte dessa apresentação, ele é um psicanalista, é um neurocientista, e tudo que eu vou mostrar aqui, a parte do que o Augusto Cury fala do inteligência multifocal, ele comprovou em laboratório. Então, são coisas comprovadas, não são apenas ideias ou tentativas que ele teve. Ele, às vezes, tinha uma ideia, ia no laboratório, fazia e a coisa funcionava. Mas é importante ressaltar que não existe uma única maneira de nós controlarmos a voz da cabeça e cada um tem que achar a sua. Né? Não é que nem uma fórmula matemática ou uma coisa assim que você fala, você fazendo isso termina. Eu testei várias coisas, tenho pessoas também que andaram testando e tem funcionado bem. Né? Muitas nós conhecemos, mas a grande maioria eu não tinha ideia que realmente funcionava, principalmente em relação aos rituais, como ele comenta. Então, essa voz que não se cala, né? O que é? Primeiro, o falatório mental consiste em emoções e pensamentos positivos e negativos que podem transformar nossa capacidade de introspecção. Não só a nossa capacidade de introspecção, mas às vezes você está curtindo uma paisagem, você está vendo alguma coisa e aquela voz pode estar correndo no fundo. E você até percebe aquela vozinha falando, ou te apoiando, ou te boicotando. É interessante você perceber isso dentro de você, né? Você pode estar numa atividade diferente e muitas vezes aquela voz está à sua revelia lá dentro falando. Muitas vezes o olhar para dentro e pensar em soluções para as nossas questões se torna um problema quando encontramos principalmente o nosso crítico interno. E quem é esse crítico interno, né? Por quê? Às vezes temos suporte interno amoroso e às vezes amargamos um mar de críticas da nossa voz interna. Quem nos critica e por que nos critica? Essa é a grande pergunta, né? E como controlar e educar a voz na cabeça? Para entender quem nos critica, é uma coisa extremamente importante entendermos que estamos no mundo da dualidade. Não tem jeito. Nós temos um eu inferior, que é ligado a toda a questão genética e aos costumes da sociedade, tudo aquilo que nos imputam dentro da nossa cabeça, principalmente quando nós somos crianças. E temos um eu superior, que principalmente vem tentar, né, num certo sentido, educar esta parte nossa aqui, do eu inferior, para que ele se torne não tanto introspectivo, mas que ele veja os outros e, principalmente, que ele desenvolva os valores espirituais, que é o nosso caminho da evolução. Então, o nosso eu consciente... Então, nós temos um eu inferior e um eu superior, e este eu consciente,
ele tem que lidar com tudo aquilo que vem da nossa genética, dos costumes da sociedade, desse eu inferior, que é o nosso ego, e do eu superior, que está ocupado com os valores da vida em educar este eu inferior. E com isso, como essa grande parte de todas essas características elas são inconscientes, e a gente é educado para ser bonzinho, para ser maravilhoso e ter uma face, uma imagem dentro da sociedade, nós criamos o que a gente chama de uma máscara, né? Um eu ideal, um eu que a gente quer projetar para que a gente possa ser aceito, para que os outros nos aceitem e gostem da gente. Só que esse ideal, o que a gente chama esse ideal do eu, ele passa a ser uma subinstância do eu encarregada de uma consciência moral que nos foi colocada desde a infância e que permite avaliar as relações do eu com o seu ideal. Isto é, você tem um lado positivo, você tem um lado negativo e tem um lado positivo. Você é ensinado a negar as suas características, entre aspas, negativas, e a ser aquilo que a sociedade, os seus pais, todo mundo te impõe que você tem que ser. Então, você cria uma máscara, que é esse ideal de eu, para que você seja aceito, querido e amado na sociedade. Só que essa imagem, né, ela é feita de concepções errôneas, de sentimentos distorcidos e de bloqueios mentais, porque é exatamente tudo aquilo que a gente traz da nossa educação, que quando a gente chega na adolescência, nós começamos a nos educar e rever o que realmente é meu e o que é aquilo que me foi imputado pela sociedade, ou pelos meus pais, ou pela religião, né? Então, essa é a questão. E a grande briga que acontece dentro de nós é este ideal de eu que você quer ser em relação àquilo que você é de verdade. É esta voz que fica brigando, é esta voz que fica discutindo, porque ela está tentando te chamar a atenção para aquilo que você não é, para aquilo que você quer criar e você acha que tem que ser porque falaram para você que é assim. Mas e você fala, bom, mas e aí, o que eu faço com isso daqui? O que a gente faz, a gente vai ver agora ao longo da apresentação, mas fundamentalmente é você olhar para o que a gente chama, alegoricamente, para o diabinho interno. Olhar para ele, dar um lugar para ele, aceitar isso que ele por si só se transforma. Isto significa que nós temos que aceitar o nosso lado negativo, não significa que ele precisa atuar. Por exemplo, se você é uma pessoa que tem uma raiva muito grande, você é um ser muito destrutivo, você pode reconhecer a sua destrutividade, você pode entrar em contato com ela, mas não significa que você tem que sair destruindo tudo por aí, todo mundo. Você só acolhe aquilo que está isolado de você e, a partir desse instante, isso é transformado. Então, o grande papel nosso, deste eu consciente, é entrar em contato com aquilo que a gente tem medo, que nós tememos, né? Que a raiva, a violência, ir para o inferno e tudo isso, olhar isto de frente, trazer luz para isso, e a hora que você traz luz, isso se transforma automaticamente. Trocou de slide? Não. A voz que não... Não? Não. Não. Estela, você quer passar, então? É porque você está transmitindo o PowerPoint, Marcos. Eu acho que você tem que transmitir a apresentação. Criar duas janelas. Eu vou tentar. E agora, vocês estão vendo? Agora passou. Então, não está indo a apresentação, né? Exatamente. Só tá agora vocês estão vendo a voz que não se cala. Isso. Perfeito. Então, dentro da voz que não se cala, o Augusto Cury, ele diz o seguinte, né, no livro Inteligência Multifocal, que depende das áreas que estão sendo lidas da memória. O que significa isso? Que nós temos uma memória, nós vamos entender o que é esta memória daqui a pouco, e nós temos uma energia psíquica que fica lendo o tempo inteiro a memória, com tudo aquilo que tem associado a esta memória,
com todas as lembranças, e você fica remoendo isso, principalmente nesta briga entre o eu inferior e o eu superior. E o Ethan Kross, da voz na sua cabeça, ele fala, tudo depende da natureza da conversa consciente que temos com nós mesmos. O problema é que essa natureza da conversa consciente que nós temos com nós mesmos, quando você tenta se conversar, você tenta se concentrar numa conversa, o que acontece é que, de repente, você percebe que entra uma voz atravessando. Nossa, preciso comprar ovo de Páscoa. Nossa, eu preciso telefonar para tal pessoa. Então, você não consegue se focar, porque sempre tem uma voz, uma ideia de uma memória mais para trás, vindo à sua mente, te lembrando o que você tem que fazer. Se, por um lado, isso é uma bênção, porque você pode... Essa memória é o que nos dá a base do eu da vida, por outro lado, isso atrapalha muito, né? Então, qual é a importância da voz que não se cala? Mudou o slide agora? Sim. Sim, Marcos. O nosso fluxo mental desempenha um papel indispensável na criação de quem somos. Porque se não fosse esse fluxo mental, nós não lembraríamos quem nós somos. Ele, o tempo inteiro, ele está caminhando esse fluxo mental, está abrindo seus arquivos de memória, lembrando quem você é, com quem que você é casado, onde você mora, onde você trabalha. Isso tudo é feito de forma inconsciente, obviamente, mas está à sua disposição. Por exemplo, se eu virar para vocês agora aqui e falar assim, lembrem-se do seu trabalho. O que vai acontecer? Imediatamente é um deslocamento, é como se houvesse uma abertura do arquivo aqui e ele fosse para tudo relativo ao teu trabalho. Então, ele se desloca imediatamente na memória e vai te dar todas as informações pertinentes ao seu trabalho. Se eu falo, imagine um elefante branco, vocês nunca viram, mas você vai para uma área da memória onde você pode criar a imagem deste elefante branco. Isso significa que o nosso cérebro constrói narrativas significativas por meio do raciocínio autobiográfico de nós mesmos. Isto é, usamos a nossa mente para escrever a nossa história da vida, da qual somos personagem principal. Nós somos seres baseados em memória. Essa prática nos ajuda a amadurecer, descobrir nossos valores. Por quê? Porque como a gente tem um eu inferior e um eu superior, conforme você pratica os ensinamentos ou aquilo que você capta dos seus valores, você descobre e implementa esses valores. Aí você cria a alma. Descobrir nossos valores e desejos e calibrar as mudanças na adversidade, mantendo-nos enraizados em uma identidade contínua. Porque se não houvesse a memória, você perderia o senso de quem você é, que foi o que aconteceu com a Jill Bolte Taylor, que era aquela neurocientista de Harvard, que teve o lado esquerdo todinho encharcado por um AVC, e ela perdeu a identidade dela. Ela falou, não havia mais a voz que falava na minha cabeça, era um silêncio total, e eu ficava somente ouvindo as batidas do meu coração. A recuperação dela demorou 8 anos, durante 6 anos, ela não via os limites do corpo dela, ela se via como luz, para vocês terem uma ideia. Durante 6 anos. Após 6 anos, ela conseguiu de novo ver o corpo dela, os limites do corpo dela. E a linguagem é parte integrante desse processo, pois aplana os fragmentos irregulares e aparentemente desconectados da vida cotidiana em uma linha contínua e coesa. Vocês vejam que, quando nós falamos, nós expressamos palavras. E, através das palavras, nós tentamos dar um colorido à nossa experiência. Então, as palavras da mente, elas esculpem o passado e, assim, estabelece uma narrativa para seguirmos no futuro. Nossa, eu me lembro que o ano passado, nessa época de Natal, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, não sei se eu vou fazer esse ano. Tá vendo? Ela esculpe, você vê o passado e aí você fala, bom, esse ano eu vou fazer diferente do ano passado. E aí você faz o seu futuro de uma forma melhor ou pior. A importância de saber lidar com a nossa voz interna.
qualquer que seja a causa, a questão é saber como lidar com a nossa voz interior e não permitir que nos conduza a pensamentos obsessivos, depressão e outros transtornos. A questão da voz interna, pessoal, é quando ela se torna extremamente repetitiva, quando ela te força a você acreditar naquilo que ela fala que é verdade, sem você questionar. Por exemplo, a gente pode pegar exemplo principalmente religioso, que é fácil. Você não pode fazer isso, você vai para o inferno. E a pessoa acredita naquilo piamente, sem questionar. E aí ela pode ficar com aqueles pensamentos obsessivos. Se eu não fizer isso, se eu não fizer aquilo outro, eu vou para o inferno. Sem absolutamente questionar se aquilo é verdade ou não. Então, o nosso grande desafio da nossa inteligência é transformar este eu consciente em um agente modificador da própria história. A gente tem que modificar a nossa memória. Para vocês terem uma ideia, a própria Jill Bolte Taylor, quando ela voltou a ficar bem novamente, né? Ela fala no livro que ela passou 2 anos reescrevendo a memória dela. De alguma forma ela tinha acesso, mas ela passou 2 anos reescrevendo toda a história dela. Porque a tua história, você não apaga, você reedita. Né? A nossa memória sempre é reeditada. Por exemplo, é isso que faz com que uma mãe que perdeu um filho não sofra a vida toda. Porque cada vez que ela lembra daquele filho, ela acrescenta alguma coisa a mais que vai perdendo a intensidade daquela dor. Então, ela vai editando e reeditando aquela memória. E a liberdade do ser humano consciente é cultivada quando ele aprende a pensar os bastidores da inteligência. Exatamente esse slide 4 que eu mostrei para vocês aqui, que é pensar aquilo que nos foi dado como eu inferior e aquilo que a gente considera como os nossos valores superiores, e se esses valores inferiores ou valores animais, né, se é que a gente pode chamar de valores, eles são verdadeiros na nossa vida. Como eu faço para transformar em valores divinos? Esse é o grande tchan da questão da memória. Legal até aqui? Deu para entender? É isto que nós temos que repensar a cada dia. Esta voz interna que nos traz o impulso de toda esta energia, essa coisa que incomoda lá dentro, que é como se fossem espinhos, para que a gente ressignifique esses espinhos internos que nós temos. Se tiver alguma pergunta, fale, tá? Bom, aqui eu ia passar um por um, mas tudo bem, já que não dá, né? Então, a memória, o que é a memória? Então, nós temos que, para poder entender o que eu vou falar daqui a pouco, nós temos que entender, que significar o que vem a ser memória. Então, a memória é a capacidade dos seres humanos de adquirir, conservar e evocar informações através de dispositivos neurobiológicos e de interação social. Qual é o processo de armazenamento? Ela é arquivada automaticamente desde a vida intrauterina, formando assim a memória existencial. Tanto é que pessoas que fazem regressão conseguem ter acesso a memórias quando estavam sendo geradas. Até traumas que aconteceram durante a gestação, a pessoa começa a saber deles. E como é que você sabe que é verdade? Porque você pode perguntar para sua mãe e geralmente ela passou por aquela situação traumática. E qual é a composição da memória? Ela é composta de milhões de experiências, diretamente ligadas ou associadas ao estímulo, como prazer, medo, apreensão, tranquilidade e alegria. Então, veja, se são estímulos que estão diretamente ligados ou associados, é por isso que quando você começa a pensar, você não para. É como se esta leitura da memória fosse abrindo tudo que está associado àquele fato. E quando você quer fazer uma introspecção e pensar, você até consegue juntar muitos fatos, mas o problema é quando a tua voz atravessa o teu pensamento e abre qualquer outra gaveta e, de repente, você está pensando em uma coisa totalmente fora daquilo que você estava querendo falar, pensar.
Como é que é a gravação da memória? Isso é a mais interessante. São arranjos físico-químicos, pessoal. Nós somos totalmente eletroquímicos. E sem vida, intelecto emocional. Tanto é que se eu pedir para vocês, agora, nesse momento, lembrarem qualquer situação emocional vivida, vocês vão transformá-la em palavras, mas vocês não conseguem viver aquela experiência. Então, essa gravação da memória são arranjos físico-químicos sem vida, intelecto emocional, que representam semanticamente, isto é, através das palavras, as experiências psíquicas de forma limitada, pois não correspondem à experiência em si com todo o seu colorido. E aqui tem uma figura que ilustra isso, que esta primeira imagem aqui desse homem é como você viveu a experiência. Digamos que ele tenha recebido uma promoção e tenha tido uma alegria imensa e ter sido muito cumprimentado, ele se sentiu muito feliz, mas ele vai gravar isso daqui de forma semântica, né, com arranjos físico-químicos, e não tem colorido. Aí, quando ele chega em casa, ele senta com a esposa e fala, querida, eu recebi uma promoção, mas ele não vai conseguir expressar o sentimento da vivência que ele teve. Ele vai expressar em palavras aquilo que ele viveu. E ele vai tentar dar um colorido àquelas palavras. Mas ele não pode mostrar para ela, efetivamente, a experiência como ele viveu. Ele vai pegar do arquivo de memória dele e vai expressar semanticamente. A forma da memória. Então, nós temos duas formas de gravação na memória. Uma são as informações concretas, que são números, símbolos, nomes, e que vocês lembram imediatamente. Qual é o telefone da esposa? Qual é o telefone da mãe? Antes do celular, todo mundo sabia de cabeça. E essas informações concretas, elas são armazenadas de forma muito estruturada. Por isso que você lembra facilmente uma informação concreta. Já as experiências emocionais, as vivências de prazer, ansiedade, alegria e tristeza, é mais difícil, é mais simples trazer a lembrança de um dado concreto, o telefone, do que expressar uma experiência de cunho emocional, porque ela vem cheia de colorido, ela vem cheia de vivência. E aqui o livro de Urântia comenta numa frase lá muito perfeitamente que primeiro a gente tem a experiência, depois a gente pensa na experiência. Então, primeiro você vivencia, eu sempre falo, uma mulher, ela pode fazer um curso de parturiente, né? Um curso antes do bebê nascer, me fugiu o nome, só que ela só vai passar pela experiência a hora que ela estiver no parto. Ela só vai entender o colorido, que pode ser dor, pode ser alegria, pode ser emoção, na hora do parto. Quando o parto terminar, ela só vai poder falar através de palavras do que ela passou. Ela não vive mais aquela experiência, né? Ela vive primeiro a experiência e depois ela pensa. A intensidade. Quanto maior a carga emocional, mais intenso é o registro e mais frequente é a sua leitura. Por isso que quando você passa por um grande susto, você fica lembrando toda hora desta carga emocional, porque ele grava de forma mais intensa no nosso córtex e ele fica lendo aquilo lá, porque ele foi gravado com muita força, por assim dizer. E aí você vai tentando ressignificar. E o grande problema dessa intensidade da carga emocional, quando você passa por uma experiência, é se você fica naquele negócio chamado EC. Por exemplo, uma pessoa essa semana aqui passou uma situação extremamente delicada, né? De quase um abuso. Só que não aconteceu nada. As pessoas nem conseguiram chegar perto ou abusar, mas foi quase um abuso. A situação vivida quase foi um abuso. Agora, se eu entrar no EC, nossa, mas se a pessoa tivesse conseguido me agarrar, nossa, o que aconteceria se tivesse me jogado no chão? E aí você põe uma carga emocional na experiência muito maior do que ela foi. Então, sempre que você tem uma experiência emocional fraca ou forte,
tenha foco naquilo que foi a experiência e não no EC. Porque se você entrar no EC, você vai dar uma carga emocional maior, vai ficar horas falando disso e toda hora isso vai voltar para a sua mente. E aí a conversa mental cada vez vai ficar mais intensa dentro de você, né? Resgate. A recuperação da memória é um complexo de reconstrução das informações contidas no depósito da memória e interpretações de acordo com variáveis no momento de resgate. Então, por exemplo, cada vez que você lê sua memória, vai depender das suas crenças, do seu estado psíquico, se você está drogado, se você está bêbado, se você está num dia de sol, se você está com um dia de chuva, dos seus hormônios internos. Então, você resgata a sua memória de acordo com o seu estado interno. Por isso que quando você conta uma mesma coisa para pessoas diferentes, em situações diferentes, você nunca vai contar exatamente a mesma coisa para as várias pessoas, porque você vai dar um colorido diferente para cada uma, dependendo do teu estado interno. Então, esse desenho representa bem, olha, aqui você tem uma mulher que teve aquela experiência toda colorida. Como ela vai lembrar? Ela vai gravar através de palavras. Quando ela vai lembrar, ela vai tentar colorir, por isso que tem esse desenho do lápis aqui, ela vai tentar colorir. E quando ela conversar com alguém, ela vai tentar reproduzir isso, mas ele vem manchado, porque ele não vem com as cores da emoção com que ela passou, ele vem interpretado. Por isso que a nossa vida toda é interpretada. Eu, quando estou conversando com vocês, eu estou interpretando. Quando vocês estão conversando comigo, vocês estão interpretando. Nós não estamos tendo acesso à energia essencial e primordial de um do outro. Por quê? Porque nós temos que expressar através de palavras. Se nós tivéssemos acesso, para ter acesso à energia primordial, nós teríamos que alcançar um estado de conexão com todos. Mas a palavra faz com que a gente se comunique desta forma e ela vem de acordo com aquilo que você interpreta. Por isso que a gente fala, né, que interpretamos a vida de acordo com a nossa própria história existencial. Nós não nos relacionamos de forma essencial com as coisas e pessoas, mas interpretativamente. E quem lê a memória, né? Desde a vida intrauterina, o ser humano vive uma leitura inevitável da memória pela energia psíquica, que resultará numa produção contínua de pensamentos que atuam no campo da energia emocional e motivacional, produzindo emoções e desejos que, por sua vez, resultarão em pensamentos conscientes. Digamos que você esteja com fome. Você recebe um impulso do que a gente chama da sua parte inconsciente, né, dos teus sinalizadores internos, dizendo, preciso de alimento. Quando ele dá esse impulso, a tua emoção traduz, estou com fome. Quando a tua emoção traduz, estou com fome, você sente aquela fome, você fala com a mente, bom, eu preciso achar um lugar para comer agora, que restaurante que eu vou? Então, a mente, ela vai te levar a cumprir um impulso que você teve de necessidade no teu organismo. Que ele vem do teu impulso original, passa pela emoção que faz você sentir a fome e o pensamento te leva a concretizar aquela necessidade interna que você tem. E a leitura não é apenas um resgate de informações, mas também uma organização dessas informações. Como que eu estou falando com vocês de forma organizada agora? Eu estou falando de uma forma organizada porque esta apresentação foi pensada, ela ficou estruturada e eu estou lendo tudo aquilo que eu estruturei e ele se organiza de forma inconsciente, porque não sou eu lá organizando as coisas, e a hora que eu falo, eu já leio de forma organizada e passo para vocês. Todo esse processo é inconsciente. Existem outras dezenas de variáveis que participam dessa leitura.
Por isso, o resgate de informações nunca é uma lembrança pura, mas uma reconstrução distinta da experiência. Perguntas. Vocês entenderam essa parte básica aqui? Sim. Sim. Ficou claro que não adianta nenhum, vamos pôr no aspecto religioso, nenhum crente afirmar que tem a verdade, porque cada um vai interpretar da sua forma, da forma que entende, segundo aquilo que teve nos seus costumes, de como nasceu, de como foi criado. Por isso que a verdade é sentida. Ela é percebida pela alma e você fala, nossa, aqui tem uma coisa... Geralmente você vai dizer assim, nossa, aqui tem uma coisa que parece ser verdade. Você está sentindo que aquilo é verdade, que aquilo faz sentido para você. Você reconhece mentalmente e sente, fala, nossa, isso aqui me cheira bem. Não é assim o processo? Mas é pela aí, Marcos. Principalmente lá no começo, quando você fala de valores inferiores e superiores, quando você começa a perceber, quando você toma consciência disso, aquelas vozes que vinham, deixa de existir. Ela não aparece mais, né? Porque os valores superiores estão é mais forte, é mais concreto, é mais firme, você tem mais segurança e aquelas coisas ruins que sempre apareciam deixa de aparecer. Mas, se você pensar, Israel, você teve uma batalha antes de chegar a essa voz desaparecer. Esse é Muita, o ponto, a muita. batalha É. das vozes na cabeça. Por Isso isso, aí. você pegou o teu lado que precisa ser educado, você conseguiu sentir e perceber algo de valor, e a hora que você percebeu isso daqui, você trouxe luz àquele lado escuro. Ele se transformou em luz. E nós vamos Isso aí. entender o porquê. Porque toda energia no universo é positiva. Você tem que transformar a energia negativa em positiva. Você tem que trazer luz para essa parte da matéria escura. É. Por isso E que subiu luz. só com valores superiores que você consegue isso. Só com valores superiores. Ou se você também pode ser, imagino eu, porque eu não passei por isso, mas se uma pessoa é muito maléfica, ela nem vai ter espaço para o bem, né? Ela vai estar Sim. vivenciando o mal de forma integral, né? O Lucênio pediu a palavra, depois o Roberto. Luciano e depois o Roberto. Fala, Luciano. Ok, Marcos. É interessante. O que você apresenta logo no início me lembra muito um pouco do que Kant fazia na sua crítica da razão pura, né? Kant criticava a ideia de como a fé ia perdendo força, né? Em prol de as ideias iluministas todas da razão. E aí ele disse, olha, o que eu critico na razão é isso, ela não dá conta da realidade. E é o que você está dizendo aí, né? Quer dizer, de alguma maneira, a gente está sempre hermeneuticamente interpretando, né? Sempre. Então, ao fazer isso, a gente está sempre com o pé numa certeza, que é o que nos move adiante, e também na dúvida, que é aquilo que nos faz pensar. É de fato isso? Isso é fundamental, né? E quando você também diz assim que a questão da gramática, da fala, né? Quando a gente tenta expressar alguma coisa, isso também é fundamental porque, na realidade, a experiência, eu já falei isso aqui uma vez, ela é indizível. Você tenta dizer, né? Então, nessa tentativa, você se aproxima um pouco da verdade, mas também você pode pegar um desvio ali, né? Por quê? Porque, como você também bem lembrou, né? A gente está sujeito ao nosso contexto, o desbalanceamento hormonal, né? E tantas outras coisas assim por diante. Mas o que fica aí, para mim, é novamente aquela ideia do mundo existencial, né? Da experiência, aliás, o mundo experiencial e o mundo existencial, né? Quer dizer, talvez esses dois eus aí que estão se
degladiando, e aí eu concordo contigo, não é questão de ter positivo e negativo, é um balanço, né? Porque você vai Exato. começar sempre com essa carga mais animal, porque nós somos esses seres animais mesmo, não tem jeito. E conforme a gente vai avançando, e talvez seja o grande lenitivo que o livro de Urântia passa para a gente, né? Essa ideia do ser ascendente, é você encontrar esse meio termo ao longo da vida, até o salto, que pode ser aqui ou no mundo horoncial, né? Em que você diz, olha, isso tudo não importava tanto, né? O valor que eu dava era o valor porque é inerente à matéria, né? Mas fora disso tem Exato. algo transcendente. Você falou a coisa certa. O valor é inerente à matéria, é inerente ao jogo de polaridade. A verdade está acima do jogo da polaridade. E quando nós ficamos brigando por uma verdade, ela não é a verdade. Né? Você está na polaridade na hora que você briga, porque a verdade é sentida. Eu costumo dizer que quando você absolutiza a verdade, você, na realidade, está relativizando, porque é a sua. É a sua verdade e a sua experiência. Por isso que, quando uma pessoa relata uma experiência dela, você pode até fazer umas perguntas, mas você não pode questionar absolutamente, porque se ela teve uma experiência dela, ela viveu aquilo lá, foi como ela interpretou, aquilo é uma verdade para ela. Façam uma experiência curiosa. Quando vocês tiverem, tentem, é uma coisa sutil que eu vou falar para vocês, mas eu passei por essa experiência e eu fiquei assim, falei, cara, isso é verdade. E aí que eu fui entender por que Jesus falava que você tem que ter fé, que você tem que acreditar. Eu estava, de repente, eu consegui me afastar um pouco de mim. E eu estava com um pensamento que não era positivo. Eu falei, que engraçado esse pensamento. E aí eu notei que esse pensamento, ele acredita que ele é verdade. Não era eu. Eu consegui perceber que aquele pensamento acreditava que ele era verdade e que estava tentando me convencer que aquilo é verdade. Vocês conseguem entender a sutileza disso? Isso é sensacional. Porque aí não era eu, era aquele pensamento, quando você pode ter uma forma pensamento rodando aí, ele vem, te pega e fala, está acontecendo isso. E ele acredita que é verdade. E aí, por isso que nós temos que sempre questionar o que vem na nossa mente. Se aquilo é verdade. E aí que é importante, se esse pensamento, digamos, negativo, ele acredita que é verdade, nós só temos como contrabalançá-lo com a nossa fé de acreditar no oposto. Por isso, porque eu falava, cara, por que eu tenho que acreditar em Deus? Por que Deus não é uma realidade? Eu não consegui entender o porquê que eu tenho que acreditar. Eu tinha uma dificuldade imensa. Agora que eu entendi o porquê que a crença, não a crença em si, mas a fé, ela é fundamental. Porque ela é algo que você acredita e você traz a existência dela para a matéria. O Roberto levantou a mão também. Olha, eu queria adicionar uma experiência, uma compreensão, que eu acho que vai de encontro, Marcos, ao que você chama de sentir, no lugar de racionalizar. Às vezes você tem a voz interior, tem vozes, mas existe, eu creio que quando seu discernimento vai aumentando, que a comunhão com o eu superior não é num diálogo interior, é numa presença. Você sente uma presença no centro da sua mente. Os cristãos, eles costumam dizer que tem o olho da carne, o olho da mente e o olho do espírito. Com o olho da carne, eu não consigo olhar para dentro da minha mente. Agora imagina a sua mente entre o seu corpo material e o espírito interior.
com o olho da mente, eu não consigo olhar para o espírito dentro. Mas a minha mente pode se relaxar como um cálice, uma esfera, e deixar a presença espiritual expandir no interior da minha mente. Aí não é mais um diálogo. Não é você conversando com o eu superior, supraconsciente, ou o seu eu inferior, subconsciente. É uma presença no centro da sua própria mente que você sente insuflando a sua mente, gerando pensamentos. É como se fosse uma telepatia. É como se o eu superior pensasse dentro de você. E você sente, eu estou relatando uma experiência, eu estou tentando descrever meus momentos sublimes, que não é tanto um diálogo interior. É eu relaxado e sentindo a presença antes de mim, antes da minha própria mente. Não sei se eu consegui me expressar bem. Acontece, Roberto, que o que eu estou... Perfeito a sua colocação, obrigado, mas o que eu estou tentando mostrar é o funcionamento da nossa mente concreta. Existe esse passo que você falou, e ele está ligado à energia essencial, como o Augusto Cury chama, que você tem acesso à essência, porque nós agora estamos na interpretação da experiência. E o que eu estou tentando mostrar agora, que é um passo anterior, é fazer com que todo mundo entenda qual é este mecanismo que funciona na nossa mente no dia a dia, para que depois você realmente possa ter aquele senso, ou como você falou, a mente relaxa e algo te fala, para que você veja o algo superior. Mas antes de eu chegar lá, eu preciso entender o que está acontecendo agora na minha mente. Porque o que existe é uma confusão enorme de vozes. Aí aquela história do diabinho e do anjinho, é verdade, o diabinho fala uma coisa, o anjinho fala outra, você quer outra, e você fica no meio do sanduíche. Porque cada voz está tentando te convencer que a verdade é dela. O diabinho, como eu expressei para vocês, ou aquele pensamento negativo, ele carrega uma força de crença. Ele acredita que aquilo é verdade. E se eu começo a trabalhar aquele pensamento, eu dou mais energia para ele. E quanto mais energia para ele eu der, mais ele se torna realidade para mim. Da mesma forma que se eu utilizar a minha fé e acreditar em Deus e usar Deus como base, quanto mais eu der a minha energia, mais Deus vai estar presente na minha vida. Marcos, tem momentos que a gente vê tanta injustiça, aí desperta aquela ira na mente da gente. Grande questão. E então, aí, o que eu faço aquilo fica, sei lá, 10 segundos, 30, 1 minuto. Aí tem hora que eu paro e digo assim, caramba, velho, isso aí não é você. Eu vou explicar como sair disso. Eu vou explicar como sair disso. O que você levantou, Israel, é super importante. Eu vou aproveitar este gancho e falar. Quando você vê uma injustiça e você fica com aquilo lá dentro, aquela injustiça que você está vendo é para que você se sensibilize, para que você tenha compaixão. Se você pode fazer algo, você faz. Se você não pode fazer algo, você aprende que aquilo é uma compaixão e fala, bom, para esta situação eu não tenho o que fazer. Não, mas eu faço... O problema é que se você pegar aquela experiência, aquela ira, e ficar remoendo ela o dia inteiro, ela vai crescer de uma tal forma que você daqui a pouco sai e dá uma porrada no primeiro que você encontrar na rua. É isso aí que eu faço. Eu chego e digo, pô, isso daí não é você. Exato. Aí eu peço, Deus, me ajude, me tire esse pensamento ruim. Eu vou te ensinar como fazer isso, Israel. Eu já vou te mostrar como a gente faz isso. O Morelli está dessa forma, mas me ensine uma melhor. Levantada faz tempo. Eu já vou te mostrar, Israel. Fala, Morelli. Mas eu consigo passar o que eu estou pensando aqui. As minhas loucuras intelectuais.
Jesus uma vez falou para os fariseus que eles eram raças de hipócritas. Hipócrita vem da palavra grega que é upócrisis, que é interpretar atores. Essa palavra nos traz o grego que nós vivemos nos interpretando, somos atores. Perfeito. Constantemente. Perfeito. Tá? Enquanto nós acreditarmos que nós vivemos uma dualidade de bem e mal, certo e errado, a gente sempre vai criar na nossa mente opostos de bem e mal, ou diabinho e anjinho, certo? Da luz e trevas, da verdade e mentira. Enquanto nós tivermos esse conceito em nós, um conceito de verdade absoluta, que um dia a gente vai achar a verdade absoluta, que existe espírito, que existe alma, que são somente hipóteses, então eu consigo provar que existe. A gente tem uma hipótese, pode ser que exista. Perfeito. Então não tem como provar que existe Deus. Eu posso acreditar que exista, mas posso provar? Não. Eu posso acreditar que existe alma, que existe espírito, posso provar? Não. Então a gente fica entre a cruz e a espada, tentando provar algo que não tem como provar. E deixo de viver aquilo que eu consigo provar, que é a minha experiência agora, nesse exato momento. A vivência real. Do que eu faço real. Realmente eu posso ajudar uma pessoa que está com fome? Posso dar uma comida para ela. Mas, se eu começar a pensar, se Deus ajudar a pessoa, porque Deus pode prover, eu estou levando no campo da hipótese que pode ser que essa pessoa morra de fome, esperando uma providência divina. Perfeito. Então, estou interpretando um ser bom, que estou buscando um ser divino, que poderá interferir na vida daquela pessoa e trazer para ela algo de bom. Então, a gente vive na dualidade entre eu e Deus. E se eu trouxer tudo isso para a individualidade do ser, eu deixo de degladiar entre bem e mal, Deus ou não Deus, e parto para a ação da unicidade, de fazer, sem ficar achando que eu vou encontrar uma verdade absoluta ou achando que eu vou ter algo que ninguém tem. Não sei se conseguem me entender. Então, a gente tem que sair da hipocrisia, a hipocrisia no sentido da palavra do grego, não do português, o português mudou o sentido, mas de deixar de interpretar, e experienciar e vivenciar. Aí você deixa de ter a duplicidade. Muito legal sua colocação, e aí tem uma coisa que eu acho que eu gosto do termo chamar responsabilidade. Tem duas coisas importantes que nós temos que assumir. Primeiro, tentar sair do nosso vitimismo, porque todos nós nos sentimos vítimas. Porque meu pai foi assim, porque meu chefe faz isso comigo, porque a vida faz isso comigo, porque Deus faz isso comigo. Então, o primeiro ponto é sair do vitimismo e assumir a responsabilidade pela sua vida. Se você está atraindo essas coisas, isto é uma lição que você tem que aprender de alguma coisa. Senão você não estaria atraindo. Com certeza. E segundo é sair do vitimismo, de sempre responsabilizar os outros, ou falar Deus resolva, ou responsabilizar os outros e eu não tomar nenhuma atitude. Porque é mais fácil a gente ser vítima. É muito legal eu chegar para vocês e falar, pessoal, vocês não sabem o que eu estou passando. Olha, o que meu chefe fez comigo. Olha, eu quase fui atropelado. Aconteceu. Porque é legal. Eu me sinto acolhido. Vocês vão ter pena de mim. Vocês vão me dar um afeto que é migalha. E falar, coitadinho de você, minhas condolências, é isso. E vão entrar num jogo emocional. Mas na hora que você se assume e vê que você é responsável pela sua vida, pelas coisas boas e ruins, e que a tua vida sempre vai te trazer aquilo que você precisa aprender para crescer e se tornar um ser melhor, aí a coisa anda. E a gente sai do vitimismo.
E a gente faz isso que o Morelli falou. Eu assumo a responsabilidade e faço. E tomo a ação. Aí resolve aquilo que o Israel falou. Eu estou com raiva daquilo lá, mas eu não tenho como resolver. Então tá bom, se eu não tenho como resolver, deixa, isso Deus vai resolver mais cedo ou mais tarde, não posso fazer. Agora, a outra eu posso sim ser responsável, vou lá e faço. Então aí a voz já na mente diminui. Porque você começa a se tornar responsável por você. Você tira aquele ideal de ego, aquilo que você quer ser para se sentir aceito, e reconhece que você tem um lado que não é nada bonitinho, que não é nada amoroso, que é capaz de destruir o mundo. Assume esse lado destrutivo e fala, cara, realmente eu posso destruir o mundo. Legal, mas eu decido não exercer. Essa é a experiência de valor. A gente nega esse lado negativo, que é onde está a nossa força, que é onde está a nossa experiência. Nós estamos no mundo dual, pessoal. Não tem como não ter jogos entre os opostos. É o yin e o yang. Você está indo muito bonzinho no teu ideal de ego, você vai chamar o negativo. Pode prestar atenção. Passa muito momento falando uma coisa positiva, dali a pouco vem uma coisa negativa na tua cabeça. Mas, Marcos... Não é a briga, é o jogo. Não é briga, é jogo. É o equilíbrio. São complementares. Marcos, essa questão de bem e mal, desse jogo na cabeça nossa, que você falou agora, uma que eu acho que é mais do nosso lado esquizofrênico, que fala mais alto às vezes, e começa a criar coisas mal na cabeça. Sempre tem um lado esquizofrênico, pode ter certeza disso. Mas essa coisa, eu acho que assim, que nem colocar sempre alguém responsável pelos nossos atos, já começa lá na Bíblia com Adão e Eva. Quando Adão come do fruto proibido e fala assim, mas quem me deu foi a mulher. Foi Eva que me deu. Quer dizer, tirou dele da reta e falou assim, foi ela que me deu. Lógico. Ele não falou assim, desculpa, fui eu que comi, eu cedi à tentação e comi. Perfeito, Moreno. Não, ele falou assim, não, foi ela que me deu. Perfeito. Então você trate com ela, porque não fui eu. Sabe, foi ela. Então joga a bola para frente. Isso que a gente faz constantemente. Mas a gente sempre foi criado, Marcos, para acreditar entre bem e mal. Se eu pegar do princípio da Bíblia, Deus fala assim, que Deus criou a luz. Deus criou a luz. Então a luz não existia, então Deus vivia na imensa escuridão. Para ele estava bom. Ele criou uma luz. Ele precisou daquele momento. Então, esse negócio de falar que as trevas é mal e a luz é o bem, é uma concepção somente religiosa que nós criamos através da religiosidade. Porque se a treva fosse algo ruim, Deus não tinha vindo dela para criar a luz, numa hora que ele precisou. Mas nós começamos a falar que treva é ruim e a luz é bom. A gente começou a ser educado entre o bem e o mal por uma educação religiosa, não porque de fato exista, mas impuseram para nós que tem que ter um lado bom, um lado ruim. Não estou falando a pessoa que faz a maldade, a pessoa que mata outra pessoa. Isso daí nem às vezes nem é maldade, isso é o caráter da pessoa desviado, que ele matou alguém. Às vezes a pessoa nem era ruim, a pessoa matou. Moisés matou uma pessoa no deserto, mas ele não era um assassino, não era ruim, porque ele foi defender alguém e matou um dos egípcios. Está lá na história. Ele passou a ser uma pessoa ruim, um assassino? Não, aconteceu. Então, a colocar a maldade nas coisas é intuito nosso de demonizar as coisas. Sim. A gente tem esse hábito mesmo, né? A gente teria que ter maior profundidade de entendimento o que significa as coisas de origem animal e as coisas que são ditas como divina. Porque aí você tem que entender, a origem animal me faz ter isso, esses impulsos. A origem divina me faz olhar para o próximo, amar o próximo, servir o próximo. E aí você faz essa transformação. Aí você tira a questão, o peso do bem e do mal. Né? Mas deixa eu continuar, que ainda tem chão pela frente aqui. Legal a discussão, obrigado, viu? Vocês estão enxergando a tela?
Sim. Tá. O que a voz na sua cabeça fala é muito legal. Ele diz assim, olha, ela analisa diferentes ferramentas que existem para ajudar a resolver a tensão entre ser aprisionado em espirais de pensamentos negativos e pensar de forma clara e construtiva. Muitas dessas técnicas envolvem mudar a maneira como pensamos, para controlar as conversas que temos com nós mesmos. Mas a ideia central é que também existem estratégias para controlar a voz interna fora de nós, nos nossos relacionamentos pessoais e ambientes físicos. Alguns cientistas identificaram como essas ferramentas funcionam isoladamente, mas você precisa descobrir por si mesmo qual combinação dessas práticas funciona melhor no seu caso. Então, o bacana desse livro é porque o Ethan Kross, ele testou em laboratório tudo que eu vou mostrar para vocês agora. Foi testado, ele pegava um grupo, ele e a equipe dele fazia o teste e eram coisas que funcionavam. Então, não adianta querer uma única coisa. Aqui vocês vão ter um menu de coisas que vocês podem utilizar para controlar a voz na cabeça. Como o próprio Israel já deu um exemplo, quando ele tem raiva, ele fica com ódio, ele fala você. Vocês vão ver a importância dessa palavra você aqui. Então, a primeira coisa que o Ethan Kross fala é o seguinte. Ferramentas que você pode implementar por conta própria. Porque nós vamos ver que você pode implementar com outras pessoas e pelo meio ambiente, né? O ponto principal daqui tudo é que a gente tome uma perspectiva. Por isso que a gente tem esse homem aqui, ele olhando de longe a culpa, o medo e o pânico, né? Então, é a capacidade de dar um passo para trás na câmara de eco da nossa mente para podermos adotar uma perspectiva mais abrangente, mais calma e objetiva. Isto é sair da questão emocional, que é uma ferramenta importante para combater o falatório. Muitas das técnicas ajudam a fazer isso, embora algumas, como a prática de rituais e acreditar em superstições, funcionem por outros canais. E foi interessante como ele viu que a questão de superstição também ajuda a acalmar a voz na tua cabeça. Então, essas ferramentas que a gente pode implementar por conta própria, ele mapeou 12, né? Que é, primeiro, usar uma conversa distanciada, imaginar-se aconselhando um amigo, ampliar a sua perspectiva, reformular sua experiência como um desafio, reinterpretar a resposta do seu corpo ao falatório, normalizar a experiência, fazer uma viagem mental no tempo, mudar o ponto de vista, escrever de forma expressiva, adotar a perspectiva de um observador neutro, usar um amuleto da sorte ou adotar uma superstição e fazer um ritual. Então, a primeira coisa que ele fala, e essa para mim é a mais importante de todas, é usar a conversa interna distanciada. O que ele descobriu? Apesar dele ser um neurocientista e ser uma pessoa acostumada a fazer pesquisa, ele recebeu uma carta de ameaça da vida dele. Quando ele recebeu essa carta de ameaça à vida dele, ele entrou em pânico. E ele comenta no livro que ele andava com um taco de beisebol dentro da casa dele, ficava o tempo inteiro olhando pela janela e tentou usar todas as técnicas que ele podia utilizar. Só que nenhuma técnica ajudava. Ele falou, cara, como eu posso ter tanto conhecimento e não conseguir me ajudar, né? E foi quando ele sacou uma coisa que funcionou e depois ele foi tentar no laboratório e realmente funcionava. Primeiro, você se afasta e fala o seu nome. E você, para se referir a si mesmo. Então, assim, ó, por exemplo, Marcos, por que você está pensando assim? O que faz você achar que isso assim, assim, assim? O fato de você falar o seu nome é como se você estivesse falando com a sua personalidade, com quem você é lá dentro, e falar, cara, o que você está fazendo? Por que você está fazendo isso? A hora que você põe o seu nome e você fala você se afastou.
da parte emocional, você se afastou de tudo e se afastou daquele problema que está consumindo a sua energia. Então, você se põe em perspectiva. E aí, o que ele descobriu? Que essa prática está associada à menor ativação das redes cerebrais associadas à ruminação e resulta em melhor desempenho sobre estresse, em pensamentos mais sábios e menos emoções negativas. Então, de tudo que a gente vai ver, a coisa que mais vocês podem praticar, que eu sugiro, é usar o seu nome e você. Se põe de longe e converse com você, mas não falando eu, Marcos, você, sabe? Porque assim você se põe em perspectiva e aí você discute e conversa com você. Então, o primeiro é usar a conversa interna distanciada. O segundo que você pode usar é imaginar aconselhando um amigo. Digamos assim, você fala, legal, se fosse um amigo meu que estivesse nessa situação, o que eu diria para ele? E aí você pode usar isso para você, porque geralmente a gente consegue aconselhar as pessoas, mas acaba não conseguindo aconselhar a si próprio. Então você conseguiria, ao dar esse conselho, se afastar da situação e achar uma solução. A terceira opção é ampliar sua perspectiva, né? O falatório envolve um foco restrito nos problemas que estamos enfrentando. Um antídoto natural para isso envolve ampliar a nossa perspectiva. Pense em como a experiência que o preocupa se compara a outros eventos adversos pelos quais você e outros já passaram. Como ele se encaixa no esquema mais abrangente da sua vida e do mundo, ou como gente que você admira reagiu à mesma situação. O que ele está dizendo é ampliar a perspectiva, é você procurar referências para a solução. Procure referências, porque uma coisa que quando nós estamos na nossa discussão mental, nós geralmente pensamos que somos o único que está passando por esse problema. Esquecemos que o mundo está chegando em 8 bilhões de habitantes agora e que todo mundo está passando por coisas similares. E já, de alguma forma, aquilo lá foi solucionado. Uma outra sugestão que ele dá é você reformular sua experiência como um desafio. Por exemplo, você é uma pessoa que gosta de desafios. Então, você fala, legal, já que é uma coisa que eu não posso controlar, eu quero fazer essa situação como um desafio, né? E aí você pode associar, porque a memória trabalha por associação, de situações onde você se saiu bem. Então, você se apoia em pontos e fala, cara, eu me saí bem nessa situação. E aí você cria um ponto de apoio, de acreditar que você vai sair disso. Então, é procurar pontos de referência que te forneça segurança para que você possa passar por isso. Outra coisa, isso daqui é bacana, eu nunca havia pensado nisso. Ele diz assim, olha, reinterprete as respostas do seu corpo ao falatório. Ele fala o seguinte, os sintomas corporais de estresse, né, como uma perturbação estomacal antes de um encontro, apresentação, costumam ser estressantes. O falatório faz seu estômago roncar, o que o mantém o falatório, o que leva seu estômago a continuar roncando. Quando isso acontecer, lembre-se de que sua resposta corporal ao estresse é uma reação evolutiva adaptativa que melhora o desempenho sobre condições de alto estresse. Então, diga a si mesmo que sua respiração rápida e ofegante, os batimentos cardíacos acelerados e as mãos suadas não existem para sabotá-lo, mas para ajudá-lo a responder a um desafio. Isso significa aceitar e acolher as suas reações emocionais. É aceitar e acolher, inclusive, as suas reações emocionais, muitas vezes negativas, que você julga negativa. Então, essa é a importância. Reinterpreta, fala, realmente, cara, eu me lembrei que eu me lembro uma coisa que eu já comentei, a Hebe Camargo sempre dizia que nos 5 primeiros minutos que ela entrava em cena, ela tremia, e depois ela ficava tranquila. E é verdade. Sempre que eu vou fazer uma apresentação, eu vou falar, eu fico nervoso antes. Por mais que eu possa já estar acostumado a falar, já fiz centenas de apresentações para públicos enormes, não adianta, eu fico nervoso, até começar a falar. Aí a coisa acalma.
Normalize a sua experiência. Isso daqui também é bom, foi aquilo que eu comentei. Você não está sozinho. Use a palavra você para se referir às pessoas em geral, ao pensar sobre experiências negativas, né? Isso ajuda a refletir sobre suas experiências com um distanciamento saudável e deixa claro que o que aconteceu não é exclusivamente seu. Você não é a única pessoa que está passando por isso. Então, você tira aquele foco do coitadinho de mim. Ai, eu estou passando por isso e só eu passo por isso. Não. Eu e mais 1 milhão de pessoas estão passando por isso. Como elas saíram? Como eu saio disso? Isso é você se assumir. Isso é você realmente largar a mão do vitimismo e se assumir como ser humano. Falar, legal, eu tenho um lado que se chama de bom, eu tenho um lado que chamam de mal, que quer que seja esses dois lados, e eu tenho que lidar com esses dois aspectos. Outra sugestão dele, também testada em laboratório, é você fazer uma viagem mental no tempo. Falar, legal, eu estou sofrendo pra caramba agora, mas como é que eu vou estar daqui 1 mês, 1 ano ou até mais? E esse negócio de você pensar como você se sente, é uma coisa interessante que eu fazia inconscientemente, né? Sempre que eu pegava um resfriado, eu ficava muito tempo resfriado, demorava muito para curar, 1 mês, 2 meses. E aí, às vezes, eu pensava, cara, como vai ser quando eu estiver bom de novo? Como é que eu vou estar me sentindo? É mais ou menos isso daqui, né? E isso faz com que o seu lado emocional perceba a impermanência do seu estado atual. Fala, cara, isso daqui é passageiro, vai passar mais cedo ou mais tarde. É uma técnica também muito interessante essa. O outro é mudar o seu ponto de vista. Por exemplo, o que é isso? Olha, ao pensar em uma experiência negativa, visualize o evento em sua mente do ponto de vista de uma mosca na parede vendo a cena. Tente entender por que o seu eu distante está se sentindo daquela maneira. É aquela mesma história, eu me afasto para ver porque eu estou tendo aquele sentimento. A adoção dessa perspectiva faz as pessoas se concentrarem menos nas características emocionais, e as características emocionais, elas entram no fato de nós ficarmos remoendo, porque o remoer significa que a tua mente pensa uma coisa, a tua emoção sente, quando você sente, ela dá o impulso para a mente, que pensa outra coisa, que dá o impulso para a emoção, que sente outra coisa, que dá o impulso para a mente, e você fica ruminando que nem os ruminantes. É ruminar. Esta questão é ruminativa. Você também pode se distanciar por meio de imagens visuais, imaginando-se apartado da cena perturbadora. E você vai se afastando até fazer com que essa cena, para aqueles que são imagéticos, né, seja como um selo postal. Fala, cara, isso não significa nada. Uma técnica muito difundida que as pessoas usam muito é escrever de forma expressiva. E escrever sem raciocinar, sem querer controlar a escrita e pôr tudo para fora. Deixa tudo que tiver no seu subconsciente sair. Não se importe o que sair, palavrão, o que quer que seja. Se você fizer isso 20 minutos por dia, durante uns 3, 4 dias, isso some. Isso daqui é reescrito. A sua memória vai, e esse negócio some. A 10ª é a mesma que eu já falei, ela adote a perspectiva de um observador neutro, né? Ah, isso daqui é bacana. Se estiver sendo incomodado por um falatório por conta de uma interação negativa que teve com alguém ou com um grupo de pessoas, assuma a perspectiva de um observador neutro e imparcial que está motivado a encontrar a solução para todas as partes. Quer dizer, você, no fundo, vai precisar, você vai poder, no fundo, ter uma solução para todo mundo. Isso reduz as emoções negativas e acalma uma voz interna e melhora a qualidade do relacionamento com as pessoas com quem você teve uma interação negativa. Isso me surpreendeu, né? Essa questão de usar um amuleto da sorte ou uma superstição. Acreditar que um objeto ou comportamento supersticioso ajuda a aliviar seu falatório, muitas vezes, tem exatamente esse efeito. E no livro, ele conta nisso daqui a experiência do Rafael Nadal, que é aquele jogador de tênis,
que sempre que ele entra em quadra, ele tem a mesma postura. Ele chega, põe as latinhas empilhadas de uma determinada forma, empilhadas não, alinhadas de uma determinada forma, ele põe a raquete no lugar, ele põe a mala outro, é como se fosse um ritual, né? Então, aquilo faz o quê? Faz com que ele possa controlar a expectativa do cérebro, ele ordena fisicamente, aquilo lá ordena internamente. E ele diz assim, que não é preciso acreditar em forças sobrenaturais para se beneficiar dessas ações. Entender como elas aumentam o poder de cura do cérebro é suficiente. E a última é fazer um ritual. Ele fala uma sequência fixa de comportamentos infundidos de significado, proporciona um centro de ordem e controle que pode ser útil para dominar o falatório. Por exemplo, uma oração silenciosa, uma meditação, alguma coisa que faça você se ligar a alguma coisa que você tem valor. Outro dia eu estava tendo uns pensamentos, foi muito engraçado, porque eles estavam ficando obsessivos. Aí eu disse assim para mim, legal, cada vez que eu tiver esse pensamento, eu vou rezar 50 Ave Marias. Cara, eu cheguei na Ave Maria 20 e nunca mais o pensamento apareceu, porque ele se cansou de me encher o saco. Mas essa aqui foi a verdade, né? Então, você faz um ritual, faz alguma coisa para que você consiga acalmar essa voz. E um dos grandes motivos da voz na nossa cabeça é nós não conhecermos as nossas necessidades internas. E nesse livro do William Ury, Como Chegar ao Sim com Você Mesmo, ele fala uma coisa mais importante que eu já vi. Ele fala assim, um dos pontos mais importantes na utilização das técnicas para acalmar o falatório é, antes de tudo, ver se alguma necessidade interna não está sendo atendida. Se você ouvir seus próprios sentimentos, sobretudo os repetitivos, descobrirá que eles apontam diretamente para seus interesses e reivindicações. Se forem interpretados corretamente, poderão ajudá-los nas suas necessidades mais profundas. Quando nossas necessidades não são atendidas, é natural sentir ansiedade, medo, raiva ou tristeza. Portanto, a melhor forma de lidar com isso é desenvolver o que ele chama de melhor alternativa a um acordo negociado. Então, você faz uma negociação com você. Olha, eu vou lá para a entrevista de emprego, mas eu só vou aceitar se eles me oferecerem tanto. Porque abaixo disso eu não vou conseguir viver, eu vou estar subjugado. Porque se você burlar aquilo que você acordou com você, vai começar o falatório interno. Então, tente entender quais são as suas reais necessidades para que você possa diminuir esse falatório interno. A segunda parte que ele fala são as ferramentas que envolvem outras pessoas. Então, nós vimos as ferramentas que você utiliza para você mesmo no dia a dia, né? E essas ferramentas que envolvem outras pessoas é quando pensamos no papel que os outros têm na nossa vida para ajudar a controlar nossa voz interna. Há duas questões a serem consideradas. Primeiro, a primeira é como podemos dar apoio a quem estiver incomodada pelo falatório. E a segunda é como podemos receber apoio quando nos encontramos em situação semelhante. Então, nem sempre eu consigo resolver tudo sozinho. E aqui ele provou, né, eles fizeram um teste em laboratório que deu 5 perspectivas. Primeiro, considere as necessidades emocionais e cognitivas das pessoas, que envolve exatamente isso daqui das suas necessidades internas, não só a minha, mas das outras pessoas, né? Então, considere essas necessidades das pessoas. Seja invisível no seu apoio, diga a seus filhos para fingir que são super-heróis, faça contato físico afetuosamente, e a quinta é seja o placebo de outras pessoas. Primeiro, considere as necessidades emocionais e cognitivas das pessoas. Quando alguém procura apoio de outra pessoa para lidar com o falatório, há geral 2 necessidades em jogo. Por um lado, atenção e apoio, que são as nossas necessidades emocionais, principalmente se a gente se sentir muito vítima da situação. E outra, conselhos concretos sobre como resolver o problema e seguir em frente.
que são as necessidades cognitivas, né? Então, considerar essas duas necessidades é vital para a sua capacidade de acalmar o falatório de outras pessoas. Em termos concretos, envolve não apenas reconhecer com empatia o que os outros estão vivenciando, mas também ampliar sua perspectiva, dar esperança e normalizar a experiência. Uma coisa super importante é ter aquela escuta ativa. Isso daqui funciona muito, porque às vezes a pessoa está tão necessitada que ela não precisa de um conselho, ela só precisa de alguém que ouça e que não critique aquilo que ela está passando. Ouça, deixa ela pôr para fora. Veja você como se fosse uma janela sem vidro, que ela fala, passe e vai embora. Porque se você começar mentalmente a dizer assim, nossa, que cara chato, ele está falando isso. Ela está falando para você e você está devolvendo para ela. Ainda mais com a sua raiva, o seu estado emocional. Então, deixa aquela escuta passar por dentro de você, evite de fazer qualquer julgamento ou crítica sobre a pessoa, que aquilo vai aliviá-la e muito. E a você também, né? Seja invisível no seu apoio. Seja invisível. Tem pessoas que não aceitam apoio. Então, a sugestão deles é você dar indiretamente. Você, por exemplo, está numa situação que você sabe que aquela pessoa passou e a outra tem vergonha de falar, você pergunta para a primeira, como você saiu daquela situação? Aí o outro, indiretamente, vai ouvir. Então, você dá o seu apoio invisível sem as pessoas perceberem que vocês as estão ajudando. Porque se elas perceberem, elas podem reagir contra. Diga para seus filhos fingirem que são super-heróis, né? Ele fala que essa estratégia é popularizada como efeito Batman, que é uma técnica de distanciamento particularmente útil para crianças vivenciando emoções intensas. Então, a criança, se ela finge que é um super-herói de um desenho animado, elas incentivam a se referirem a si mesma usando o nome desse personagem, quando estiverem de uma situação difícil. Por quê? Porque o personagem, o super-herói, ele sempre se sai bem nos filmes. E isso ajuda as crianças a se distanciarem. E as duas últimas se você estiver muito necessitado emocionalmente, você pode pedir com respeito, obviamente, um abraço, uma palavra, um toque afetuoso, né? Às vezes a pessoa que está precisando é simplesmente de um abraço e de alguém que acolha. Então, você pode pedir esse abraço para a pessoa ou dar este abraço em quem tiver necessitado. E outra coisa que eles viram é que esse efeito placebo, que o placebo não só funciona fisicamente como medicamento, mas se você falar para a pessoa que ela vai melhorar, que vai durar pouco, que aquilo tudo vai passar, isso pode servir como placebo para outra pessoa. Porque se ela acreditar em você, vai passar mesmo. Então, você muda a perspectiva do falatório, dá um suporte positivo para a pessoa e ela acaba melhorando, querendo ou não. A próxima sugestão que ele dá são ferramentas para receber apoio dos outros, que é criar uma rede de conselheiros. Então, você tem que ter uma rede de conselheiros para te dar suporte de pessoas que você confie, procurar o contato físico, que é o mesmo do outro, olhar para a foto de um ente querido, para alguém que te traga boas lembranças. Se vocês olharem, todas essas técnicas é para te afastar do falatório mental, né? Faça um ritual com outra pessoa e minimize o uso passivo das redes sociais. Isso é importante, porque a rede social, se você só fica passivamente e você fica vendo as pessoas todas felizes e maravilhosas, isso cria um problema. E use as redes sociais para pedir apoio. Olha, cara, isso daqui é legal, mas eu não faria mesmo isso hoje, porque eu não acho que seja legal você se apoiar nas redes sociais hoje em dia para quase nada, né? Tem ferramentas que envolvem o meio ambiente, que ele fala assim, que é organizar o seu meio ambiente. Isso funciona muito para mim, por exemplo. Se às vezes eu estou muito conturbado, eu vou arrumar minha casa. Eu vou lavar louça, eu vou varrer o chão,
eu vou fazer alguma coisa para pôr em ordem, porque a hora que eu ponho uma ordem no meu ambiente, a minha mente se acalma. É uma coisa curiosa, mas eu sempre funcionei assim, né? Então, se você encontrar uma maneira de organizar seu espaço que o ajude a ter uma sensação de ordem mental, você realmente vai ter você pode se organizar internamente. A segunda sugestão é se expor a espaços verdes, isso a gente já sabe, é super importante a gente estar na natureza, isso ele comprovou, porque, querendo ou não, os espaços verdes ajudam a reabastecer as nossas reservas limitadas de atenção do cérebro e são úteis para combater o falatório, né? E a terceira é procurar experiências arrebatadoras. E aqui ele levanta um pouquinho a questão da parte religiosa, que muito se fala também em alguns centros, que você tem uma experiência emocional arrebatadora, principalmente nas igrejas, com Jesus, com não sei o quê, ou mesmo no yoga, você tem uma experiência arrebatadora, ela ajuda também a diminuir as suas questões emocionais. E o Augusto Cury, para terminar, ele sugere uma ferramenta muito interessante, que se a voz for muito violenta, funciona. Porque ele fala assim, não podemos apagar, mas é possível reescrever a memória e eliminar zonas de conflito. Não importa o tamanho real do problema, mas como eu interpreto, sinto e supero o problema. As emoções exercem grande influência no registro da memória. Podem obstruir a construção dos pensamentos, formar zonas de conflito e do cárcere da emoção, que é você ficar ruminando ou em depressão. Quanto maior a carga emocional, mais intenso é o registro da memória. O campo da energia psíquica vive em um estado contínuo de desequilíbrio e transformação. Não adianta segurar a tranquilidade, ela irá embora, né? Você tem que aprender a educar a emoção. Quando a emoção compra uma ideia negativa, ela não distingue a realidade da fantasia. É aquilo que eu falei. Aquela emoção estava em mim, tentando me convencer que ela era verdade. E a técnica que ele sugere é esse duvidar, criticar, determinar, que é resgatar a liderança do eu e reeditar o filme do inconsciente. O eu assume e se torna autor da própria história, produzindo pensamentos inteligentes e seguros contra tudo que não promove a dúvida. A técnica é duvidar, criticar e determinar. A dúvida é o princípio da sabedoria. Ela abre as janelas da mente e nos faz pensar em outras possibilidades. Desmorona crenças. Isso é o mais importante. A crítica remove o que se aprende e a determinação reconstrói o consciente e inconsciente, produzindo novas formas de ser, pensar e agir. Por exemplo, duvide de todo sentimento de incapacidade, de insegurança, de complexo de inferioridade, de qualquer coisa que encarcere sua inteligência. Critique todo pensamento negativo, toda ideia perturbadora, toda passividade do eu. Um eu passivo sempre será escravo. Determine exatamente o oposto daquilo que a voz está te falando. Eu quero ser feliz. Eu determino ser tranquilo e sereno. Não peça tranquilidade, determine a tranquilidade. Isso que é importante. Então, se a voz me diz assim, você é um incompetente para esse trabalho, você não serve para ele. Eu duvido que eu seja incompetente. Me dê uma razão, você pode criticar. Eu não acho, você sempre me diz que eu sou incompetente. Eu determino que eu sou competente para fazer esse trabalho. Então, você duvida daquela crença, elimina aquela crença que você é um incompetente, né? Critique aquele pensamento e determina exatamente o oposto. Eu estou falando dessa coisa de trabalho, mas foi exatamente o que um conhecido meu estava passando. Ele conseguiu um emprego bom, depois de anos desempregado, e foi ele conseguir um emprego que imediatamente começou. Não, mas você não é bem-sucedido. Não, mas você falhou aqui. Não, mas você falhou ali. Aí eu sentei com ele um dia e falei, cara, começa a duvidar dessa voz.
ele está te lembrando do passado para te pôr para baixo. Se continuar assim, você sabe o que vai acontecer. E ele começou a fazer isso, ele começou a duvidar, né, a criticar e a determinar que era capaz. Eu conversei com ele faz um mês atrás, passou a coisa. Ele já ganhou segurança, está bem no emprego e está indo. Então, duvide, pessoal, dessas coisas. Tudo que for negativo, você duvida, porque você tem que trazer para a luz. O eu inferior é aquela parte de nós que, de modo ativo, embora em geral inconsciente, escolhe a negatividade, a separação, o egoísmo, o medo e a desconfiança. Entretanto, visto que o eu inferior, em última análise, é uma distorção da energia divina que anima o universo, ele pode ser novamente transformado em sua energia original, em sua original vitalidade afirmadora da vida. Então, o grande trabalho, né, quem sugere isso é a Eva Pierracos, no Caminho da Autotransformação, o grande trabalho e ela parte da base que toda energia divina, porque parte de uma única fonte, é você transformar esta negatividade em alguma coisa positiva. Que é exatamente você, como dizia o professor Henrique José de Souza da eubiose, que é transformar energia em vida consciência. É você transformar em consciência. A consciência é luz. É você saber aquilo que está acontecendo, é você ter consciência e usar aquilo para o melhor que você pode. Era isso que eu tinha para falar, pessoal. Dúvidas? Conseguiram entender? Muito bom, fantástico, Marcos. Dá uma esclarecida em vários tipos, né? Então, Israel, é importante assim, não seja escravo desses pensamentos. O problema é que nós somos escravos desses pensamentos. E quem nos impõe muito desses pensamentos é a igreja. Principalmente para as mulheres. Mulher não pode isso, mulher não pode aquilo outro, você não pode isso, você não pode aquilo, você vai para o inferno. Ninguém prova que o inferno existe. É crença. Então, você tem que achar os seus valores. O importante é você achar os seus valores internos. Porque quem te dá os valores internos é o teu eu superior. O resto faz parte dos costumes da sociedade. E é disso que a gente tem que sair. De tudo aquilo que nos imputaram quando éramos crianças, que a sociedade nos imputa. Só que você tem que falar o seguinte: quem sou eu? O que sou eu de verdade? Por trás de todas essas coisas. E aí você se libera das crenças. Então, o nosso grande trabalho é de liberação das crenças. É questionar tudo o tempo inteiro. Questiona. Agora, uma coisa é importante. Você questiona o negativo. Se você começar a questionar o positivo, algum sentimento bom, você vai ficar num vazio. Sim. Porque você não vai ter onde se apoiar. Verdade. Então, cuidado. Questione. Ah, mas eu questiono, mas eu acho que eu sou bom. Tá bom. Eu sou bom mesmo? Isso vale questionar. Mas se você tem uma experiência agradável, uma experiência de felicidade, curta, guarde aquilo como algo importante para você lembrar futuramente. Não precisa questionar a experiência de felicidade, mas questione aquilo que te põe para baixo. E questionar se o eu sou bom, não é melhor você ouvir dos outros que você é bom do que você questionar se eu sou bom? Vamos ver uma coisa, Israel? Você tem que lembrar que o seu ideal de ego quer se mostrar bom para os outros. Então, você pode se mostrar um cara maravilhoso, mas ser uma peste. É aquilo que acontece com muita gente que vai na igreja, reza, 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 chega em casa, critica todo mundo. Entende? Porque você não olhou para esse teu lado, esse teu outro lado de origem animal, que o Morelli não gosta do bem e do mal, e ele está certo, mas esse teu outro lado que a gente tem que transformar, que é de origem animal, que é o que a gente chama de lado sombra. Tudo aquilo que você negou, tudo aquilo que os seus pais disseram que é errado fazer, estão no teu lado sombra e eles têm muita energia. Muita. Então, você tem que agregar esse lado sombra
pegar esta energia para você e transformar aquilo lá no amor e na luz de Deus. Fala, Luciane. Ok, Marcos, você vai me permitir divergir um pouquinho agora. Porque, veja, claro, se a gente entende bem, mal, né, positivo, negativo, dia e noite, essa dualidade, e você diz assim, olha, questione esse lado mais obscuro, vamos dizer assim, né? O lado negro da força, como diria no filme. Mas veja, esse é o exemplo que você deu agora. O cara vai para a igreja, faz tudo lá direitinho e tal, e chega e é uma máquina de críticas, né, de fazer tudo. É bem provável que esse cara esteja imbuído de que ele está vivendo quase que um paraíso. Então, a nossa relação com o outro, é que pode nos fazer enxergar aquilo que é indizível, entende? A experiência do outro é importante. Por isso que o confronto, o conflito, vamos dizer assim, ninguém é uma ilha, né? Ou pelo menos não é para ser uma ilha. É nesse conflito que você vai, em algum momento, alguém vai dizer, cara, você está apontando o dedo e você tem uma trave no teu olho aí, né? Então, de alguma maneira, esse, vamos dizer assim, o veredito, né, do que seria a parte positiva e a parte negativa, nem sempre é possível que eu enxergue, né, que eu perceba. Por isso Perfeito. que essa aula que você deu agora ajudou a gente em vários aspectos. Ou seja, esse contato com o outro, né, esse cotejo, vamos dizer assim, entre aquilo que eu estou acreditando que é a minha verdade, que eu estou trilhando nela, eu estou sempre, e isso é necessário ter vontade, né, evolução, né? Eu estou sempre pensando, olha, eu posso estar achando que estou no caminho do paraíso e não estar nesse caminho. Mas Então, eu aí tem acredito, só para Desculpa. finalizar, eu acredito que precisaria, então, no caso, ter sempre essa autocrítica em todos os momentos, não só naqueles que a gente acha que são negativos, mas também em alguns que a gente, porventura, vamos dizer assim, se arvora a dizer, olha, E aí tem um pouco com o que você falou, e o Israel também, um pouco do ego, né? O ego é perigoso, né? E o ego não nos deixa enxergar muito bem essa divisóriazinha aí de bem e mal. Então, por isso que o falar com o outro, né? A, a, a coisa da comunhão com o outro, eu acho isso muito fundamental. Até porque você não vai viver só para si, né? Você vai ter que passar por essa experiência, sendo pai, sendo mãe, sendo amigo, sendo patrão, empregado e por aí vai. Eu acho aí legal o seu comentário, Luciano, mas nós temos dois aspectos. Nem todo mundo percebe o nosso lado mais sombrio. A gente tem lados sombrios, digamos, mais superficiais e mais profundos. E um meio de você acessar esse lado sombrio profundo é através da projeção. Porque aí você não depende mais do outro, você depende só de você. Então, dando um exemplo, eu olho para uma pessoa e eu acabo tendo raiva dela. Eu falo, meu, como essa pessoa é chata, como essa pessoa é inconveniente, e eu sinto raiva dela. Quando eu sinto raiva dessa pessoa por alguma razão e acho um monte de coisas, eu estou projetando aquilo que eu tenho nela. Então, o segredo é você perguntar, legal, o que dela está em mim para eu estar com tanta raiva? Esta é a pergunta mágica. O que dela está em mim para eu ter tanta raiva? Eu tenho raiva de quem rouba. O que o meu lado que rouba está projetado nela? E eu tenho que lidar com ele. Você entendeu? E porque Perfeito. assim você independe, porque os outros eles vão ver aspectos seus que eles também projetam ele em você e podem te criticar. Pô, Luciane, você é um cara que sempre faz isso, não sei o quê. Ele também faz. Se ele te criticou com raiva, é porque ele viu isso em você. Você pode aproveitar a dica. Mas para independer do outro, sempre que você tiver uma emoção negativa em relação a alguém, isso é você, cara. Você que está projetando nele. Se eu quero saber de mim, eu olho para o outro. Perfeito. Eu até sempre digo para o pessoal o seguinte, eu digo, olha, toda relação que dá errado, toda,
Aí eu não coloco nenhuma exceção. A culpa é sua. Em que sentido? É que você tem a chave para resolver, né? Claro, aquilo que depende do outro, que é a ação do outro, eu não tenho como interferir. Mas a minha relação com esse outro, sim, né? Então, o João chega todo dia em casa, tira a bota cheia de terra e joga no meio da sala. Maria reclama. João, não faça isso. Depois de 20 anos, de quem é mais culpado? É Maria ou João? Não é? Maria, porque Maria. o problema é dela. Exatamente. Ela podia ter resolvido. Né? Ela podia ter queimado aquele negócio ali, jogado fora. Porque né? ela tem que. Não, ela tinha que perguntar por que me incomoda ele deixar a bota fora do lugar. Isso, a hora que ela entender isso, ele começa a pôr a bota no lugar. Isso Isso que é o curioso. Exatamente, e E perfeito. o Morelli falou uma coisa muito legal lá, que ele falou lá de Adão e Eva. Se nós pensarmos, o que ele falou é muito correto, porque o Adão, a culpa é dela. Só que quem, por amor, desobedeceu a Deus foi Adão. Porque ele fez consciente, a Eva estava inconsciente. Então, quem burlou de verdade foi Adão. Mas só que a culpa ficou na mulher. Por quê? Fala, Morelli. Vamos lá, colocar minhas loucuras um pouco mais para fora. Eu acho bacana, sabe? Assim, eu acho bacana para os outros, sem desprezar. As ferramentas que você apresentou de autoajuda para acabar com conflitos, para você conseguir administrar tudo isso daí. Para mim, isso nunca me consegui fazer funcionar. Primeira vez que eu fui colocar dentro de um psiquiatra, eu tinha uns 10 anos de idade, por causa dos meus conflitos mentais, das minhas brigas internas. Na década de 80, eu li muito Joseph Murphy, Dr. Joseph Murphy, foi um dos caras que trouxe autoajuda para a América toda. Muita gente, talvez, aqui lembra desses livros dele, Poder Subconsciente e tantos que ele escreveu. Era muito legal. Tá? Mas tudo isso me faz lembrar muito aquele filme, o Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Sim. Que nós temos o médico monstro. Sim. Constantemente Perfeito. brigando entre nós. Perfeito. Com tudo isso, eu aprendi uma coisa, Marcos. Isso isso não vale, talvez, para outras pessoas. É fazer as pazes com o meu lado negro, assim como o meu lado de luz. Perfeito, Morelli. Quando vem o lado negro à tona, os conflitos, as inseguranças, eu já falei algumas vezes na sala aqui sobre isso, eu curti esse momento. Para mim funciona assim. Eu deixo chegar. Eu deixo vir. Eu deixo vir e eu acabo aceitando, curtindo aquele momento, até que ele vai embora por si. Eu deixei de brigar com o meu lado, entre aspas, não bom. Pelo menos que julga não bom. Perfeito. Como que eu descobri isso? Isso é muito engraçado quando o Luciano falou do lado do Negro da Força. Quando veio o filme no Brasil do Luke Skywalker, o Anakin, eu me vi que eu gostava muito mais do Anakin do Luke Skywalker. Eu me apaixonei muito mais com o Anakin, que é o Darth Vader, do que com o Luke Skywalker. Falei assim, pô, devo estar tudo errado. Eu me apaixono pelo bandido, enquanto todo mundo se apaixona pelo mocinho. Aí eu vi em mim que a gente tem que também dar lugar para os dois lados. A gente não deve sufocar um lado. E, às vezes, para mim, você usar ferramenta de autoajuda, você vai acabar sufocando um lado. Você vai fazer ele deixar de existir. Que, às vezes, é coisa que é seu. Você somente está em conflito com ele porque você não conseguiu entender esse lado.
Então, Morelli, está correta a sua observação, mas todas as sugestões que ele dá é para você se afastar e olhar para sair da briga emocional. Por exemplo, lá o William Ury, no Como Chegar ao Sim com Você Mesmo, ele negociou com Hugo Chávez, ele negociou na Guerra da Síria, ele é um grande negociador mundial, ele é um grande, por isso que o livro dele é sensacional. Ele fala o seguinte, que antes de ele ir para uma negociação, ele se senta pela manhã, ele faz uma mesa redonda, eu não quis falar isso lá, porque Augusto Cury também sugere você fazer uma mesa redonda com todos os seus aspectos, com quem está a favor, com quem é bonzinho, com quem é crítico, com quem quer xingar, e ele fala assim, que ele ouve todos eles darem a opinião dele. Quando ele chega na negociação, ele já sabe qual vai ser a reação dele. E, geralmente, ele consegue captar a melhor solução para aquilo lá que não vem dele, pode vir do ser interior dele. Mas ele vai preparado, então ele não fica suando, ele não fica nada. Ele fala, pô, já sei tudo o que eu posso fazer. Porque ele ouviu todas as necessidades dele. A nossa questão, Morelli, é que a gente não ouve as nossas necessidades. E eu concordo com você. Você achou uma técnica super bacana, que foi observar o Darth Vader. Legal. Por que eu gosto dele? Porque ele existe em você, ele existe em todos nós. E o fato de rejeitá-lo é que a gente arruma briga. Porque você está no teu ideal de ego, que é se mostrar bonzinho. Mas você não é bonzinho. Você está no mundo de origem animal, tentando se espiritualizar. Você tem a destrutividade. Você tem tudo dele. Eu quero só ler um negócio para vocês, que talvez ajude, só vou pegar o livro, que ajude muito o entendimento do que eu estou falando. Porque o nosso grande medo é você agir como o Darth Vader. Você não precisa agir, você só tem que reconhecer que aquele lado existe e traz ele para a luz. Mas você não precisa exercer nas pessoas. Da mesma forma que você conhece que tem terroristas no mundo, você reconhece, porque você tem um terrorista dentro de você. Só que você não sai exercendo, jogando bomba e matando todo mundo. Esse é o teu livre-arbítrio. Eu não vou exercer o terrorista que está dentro de mim, porque eu não quero. Se eu encontrar um carro um carro aberto, com a chave dentro, uma Ferrari, que eu posso roubar, um ladrão vai lá e vai roubar. Eu falo, eu não quero, porque é um valor meu. E é aí que você desenvolve os valores. Deixa eu ler esse trechinho que eu acho que vai ajudar muito a responder isso. Esse trechinho aqui é de um livro muito bonito que tem me ajudado muito a entender a gente, como você se relaciona com os outros, que é Criando União, da Eva Perratos. É um livro canalizado, eu já aviso. E eu não me importo, porque ele tem um guia, e esse guia tem um bom senso absurdo, absurdo. É uma coisa muito legal o guia, o bom senso que ele fala e de como a gente... Ele não fica falando, ó, queridos, nada. Ele põe exatamente aquilo que nós somos de uma maneira clara que eu nunca vi na vida. Ele fala assim, olha, ele fala até para repetir, para meditar. A percepção do que sinto, por mais indesejável que seja, me dará liberdade. Tenho opções para agir apenas na medida da minha percepção. O que ele quer dizer com isso? Chegar uma coisa muito violenta, você não precisa agir. Tenho opções para agir apenas. Posso decidir expressar verbalmente meus sentimentos quando sua finalidade for boa, como numa sessão com quem me ajuda. Se eu achar que essa expressão pode prejudicar o relacionamento, eu me conterei, sabendo o que faço e sem me iludir. Vou repetir. A percepção do que sinto, por mais indesejável que seja, me dará liberdade. Tenho opções para agir apenas na medida da minha percepção. Posso decidir expressar verbalmente meus sentimentos quando sua finalidade for boa, como numa sessão com quem me ajuda. Se eu achar que essa expressão pode prejudicar o relacionamento, eu me conterei, sabendo o que faço e sem me iludir. Então, ele está abrindo a porta para que você aceite o seu lado sombra
mas que você não exerça trucidando as pessoas. Porque a gente tem, pessoal, não adianta negar. Passa na cabeça de vocês, eu tenho vontade de matar aquele cara, eu quero fazer isso todo dia, a gente tem esses dois lados falando na nossa cabeça. E o exemplo que o Morelli deu foi muito legal, porque ele fala, cara, eu fico observando, aceito o cara, ele some. A hora que você aceita o lado luz, é aquilo que eu falei na última frase. A hora que você aceita o lado sombra, a luz se faz. Então não temam, não tenham medo. Mas, se a coisa é muito feia, procure ajuda de um psicólogo, alguma coisa, para elaborar isso e trazer à luz. Mas tenham coragem de questionar tudo. Por que o Morelli falou, por que eu me identifico com Darth Vader e não com o cara da luz? Porque onde toda a minha energia está no lado sombra, cara. Porque é tudo que você rejeitou na vida. Só que pela polaridade nós somos as duas coisas. Nós temos esse lado aqui, o outro. Só que a gente aprendeu a rejeitar um, projetou um ideal de ego, que é a nossa imagem, que está cheia de problemas, e fica vivendo uma vida boazinha, miserável. Se fazendo de santo. Oi, Lilian. É assim, é que tem pessoas, né, por causa das crenças também, que acreditam que são seres que vêm perturbar. Tipo assim, de acordo com o espiritismo, parece que são espíritos zombeteiros que perturbam, não sei como obsessores. Obsessores, isso. E tem também aqui os ETs, e quem acredita em ETs, né, daí diz que são ETs também que vêm, que não são bons e que vêm também se alimentar dos teus, daquelas, dessas coisas não tão boas que acontecem na tua vida ou que você pensa, né? Sim. Dessas energias que não são boas. Bom, o que nós temos são formas, pensamento. Todo pensamento cria formas. Se chama de formas pensamentos. Primeiro que não são espíritos, porque a gente sabe que o espírito, no conceito correto, é uma coisa elevadíssima. Né? O ajustador do pensamento, o espírito, ele está muito além, a gente sabe que não é espírito. Mas a nossa capacidade mental cria mesmo. Se você ficar repetindo muito alguma coisa, você cria aquilo que se chama de egrégora, que é o que você tem em Nossa Senhora Aparecida, que você tem nos santos. Só que como você sempre pensa no positivo, nesse egrégora, ele acaba atuando para o bem. Você pode criar um egrégora negativo, né? Mas nós somos criativos, a nossa mente é criativa. Esses pensamentos, pessoal, hoje você já consegue controlar a internet com pensamento. O pessoal já tem formas de você pegar e controlar a internet com pensamento, entendeu? Esse é o problema, você controla a internet, então esses pensamentos são captáveis, eles têm uma força. E se, por exemplo, eles se juntam em alguma coisa, eles podem... Olha, a coisa pior que tem é o seguinte, eu vou falar para vocês. Eu li, a bem da verdade, há muitos anos atrás, por causa de uma situação específica, o que acontece com os seres drogados? Com os seres que estão no outro plano, por que é tão difícil o cara largar da droga? Não é tanto pela química, é pelo assédio que ele sofre desses seres do outro lado, dessas formas pensamentos do outro lado que querem a droga. A ponto deles quererem a energia vital da pessoa para eles continuarem vivendo. Porque se você parar de pensar neles, aquilo morre. Podem pensar numa grande empresa, por exemplo, a Coca-Cola. Se vocês pararem nesse momento de tomar Coca-Cola e todo mundo parar de pensar na Coca-Cola, o que acontece com ela? Ela não existe. Coca-Cola é uma criação mental. Vocês entendem a diferença? Qualquer empresa é uma criação mental. Tudo que a gente vive é uma criação mental. Se nós pararmos de pensar nisso, isso some. Ah, mas tem realidade, eu tomo de Coca-Cola.
Eu vou tirar todo mundo das fábricas. Cadê a Coca-Cola? Não tem mais. Conseguem entender a diferença? Tudo é criação mental. Então, a gente cria para o bem ou cria para o mal. Se eu tenho pensamentos negativos, eles acreditam que aquilo é verdade. O pensamento... Outra coisa, o Fábio comentou uma coisa interessante quando eu falei de Adão e Eva, que Adão e Eva, a Eva pulou a cerca, a Eva não pulou a cerca. Naquela época, a poligamia era algo natural. O livro comenta, a poligamia era natural. Então, Eva não pulou a cerca. São os costumes agora que faz com que se a gente fale traiu ou não traiu, chifrudo ou não chifrudo. Mas não tem nada a ver com pular cerca. Então, isso é um preconceito nosso. Porque ela transou contra o cara, ela traiu. Por quê? Isso é um preconceito meu. Quem falou que isso é verdade? No começo da civilização, todo mundo tinha filho com todo mundo. E daí? O erro dela Vamos lá. foi adiantar, né, o processo. Né? Perfeito. O erro da Eva foi não falar com Adão e querer adiantar as coisas. Esse foi o erro. Não falar com Adão, não ter ouvido a voz do jardim. Esse foi o grande erro dela. Mas o fato do que ela fez não significa nada. Porque isso não existe. Essa questão sexual é da nossa cabeça. Vamos lá. Marcos, esse assunto aí, quando eu me coloco como outra pessoa e pergunto a mim mesmo, você é assim? Por que esses pensamentos? Por que está pensando dessa forma? Né? Poxa, e aí aquilo parece que é um balde de água gelada que eu jogo em cima daquele fogo que estava em minha cabeça e dá uma respirada. Pronto. Sabe o que você falou, Israel? Você acabou de mostrar uma das técnicas. Porque você está pensando... O que você fez? Você se afastou. Então, você conversou com essa parte sua que está te imputando esses pensamentos. Porque você está fazendo isso. É a primeira parte que eu falei, é a mais importante. Fala teu nome, Israel. Por que você está fazendo isso? O que você quer com isso? Você simplesmente trouxe uma luz para aquilo lá, entendeu? Isso aí. E quando eu Muito legal. Isso, o Morelli está fazendo e você já está fazendo. Quando eu descobri isso, olha, eu tive um alívio muito grande, a qualquer momento. Que alivia de imediato aqueles pensamentos ruins. Pois é, cara, e é normal, porque a gente se pune, porque o nosso ideal de ego quer que você seja bonzinho, que seja o Israel maravilhoso, o Israel que faz isso. Não, cara. Você tem esses pensamentos também. Quem tem coragem de subir na mesa e agora falar tudo o que te passa pela cabeça? E foi o que o Ethan Kross fez. Ele pegava uma pessoa na rua, qualquer pessoa, e falava, olha, você topa gravar tudo que te vier na cabeça? Eu vou ficar te seguindo de longe e você vai gravar tudo que te vier na cabeça. E foi aí que ele começou a fazer as pesquisas de como funciona a mente das pessoas, como atravessa o pensamento. Cara, às vezes eu tô aqui parado pensando, vem um pensamento que nem um flash. Eu falo, cara, de onde veio isso? Aí você sente medo. Não, porque você vai morrer. Tá bom, então se eu morrer, morri. Ó, que legal, obrigado. O que eu vou fazer, cara? Porque se eu caio na história, eu vou morrer, ai meu Deus, e eu começo a ruminar, eu morro mesmo. Pensamento ruim só traz... Assim, quando... Às vezes umas coisas bobas, que é uma incomodação boba que a gente tem e fica ruminando, e não é nenhuma coisa mais séria que tem que resolver, muda o pensamento. Em várias das técnicas ali que tu falou, ele deixou subentendido isso. Perfeito. Muda o pensamento. Agora, se é um trauma... Não vai levar nada, às vezes uma incomodação besta e a gente fica... Muda o pensamento, começa, sei lá, vou pensar, vou fazer outra coisa, vou pensar no que eu tenho que fazer amanhã, vou pensar...
Muda. Tem- Essa técnica tem- de mudar o pensamento é muito rápida. Se não for o que- um trauma, Estela, que você tenha, algo que seja uma ferida dentro de você, é uma boa técnica, porque você não está alimentando o pensamento negativo. Porque o que esse pensamento negativo quer é a tua energia, para que ele continue sobrevivendo. Tem uma situação, Marcos, talvez você convive com as pessoas e você acha a pessoa muito boa, muito legal, mas tem certos momentos que aquela pessoa, poxa, se transformou em ruim. Quando acontece isso, eu fico pensando, eu disse, caramba, essa pessoa sempre foi boa. Por que aconteceu isso?